Glória a Deus por esse dia. Eu tô tão feliz. Você pode aplaudir ao Senhor? Tô muito feliz de estar aqui para ministrar nessa primeira sessão, em especial, num dia em que eu creio que profeticamente estou pisando na minha próxima década. Venho de um tempo sabático, onde estava recolhida com o Senhor e recebi esse convite tão generoso da pastora Renê. Obrigada, pastora, pela confiança. O tema de hoje é raízes. Durante todo esse dia falaremos sobre raízes. Mas o Senhor compartilhou comigo, queridas, e como é bom dizer queridas. Gente, eu amo o culto de mulherzinha. Eu amo. Porque a gente vem vestida para cultuar. A gente vem com tempo, né? Algumas conseguem deixar os filhos também para ter esse tempo com o eterno, com o amado da nossa alma. Então eu tô crendo que hoje é o dia de experimentar coisas extraordinárias com o Senhor. Eu creio que é um dia que ficará marcado nos nossos corações. Como ia dizendo, o Senhor compartilhou comigo um subtema. O subtema é raízes de amargura versus raízes de alegria. Você pode repetir isso com alta voz? Raízes de amargura versus raízes de alegria. O texto base está no livro do profeta Isaías 55:13, na parte B, que diz assim: em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Aqui, queridas, o profeta está compartilhando uma palavra ao reino do sul, a saber, o reino de Judá e sua capital, Jerusalém. Uma palavra que abraça uma realidade pós-exílio. O Senhor está usando Isaías para dizer que, independente de tudo o que eles experimentaram e de qual seria o padrão natural de florescimento da semente que eles receberam de forma compulsória, uma vez que foram exilados e colocados em cativeiro de forma compulsória, o Deus de Israel é Deus capaz de trocar semente ainda no solo. O que está sendo dito aqui não é que o Senhor vai tirar a roseira brava, ou quem sabe, moramos em Campo Grande, né? Ouvimos dizer que aqui era um grande laranjal. De repente, as sementes de laranja que estavam no campo em outro momento e foram nascendo ali os pés desse fruto e foram arrancadas e substituídas. Não é isso que o Eterno está dizendo através da boca do profeta Isaías. O que ele está dizendo é: no lugar onde cresce uma, eu vou fazer crescer a outra, mesmo que não haja um processo natural reconhecido pelo homem, porque Deus não está condicionado a mover circunstâncias baseado no que eu e você temos por expectativa viver. O Senhor faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, tendo uma semente natural regada ou não. Se Ele quiser, Ele faz brotar. E talvez isso vá contra tudo o que já ouvimos ao longo da nossa vida. Porque ouvimos, inclusive, biblicamente, como em Gálatas 6:7, o homem vai semear e ele colherá tudo o que ele plantar. E talvez você pense no seu coração: como assim então? A Pamela está dizendo
que o homem vai plantar uma coisa e vai colher outra. O homem vai plantar uma roseira brava e ele vai colher murta. Não. O que a Bíblia diz é a verdade absoluta. O homem semeia e ele... Só que existem momentos, queridas, que não somos nós que semeamos. Existem momentos em que sementes são colocadas dentro de nós. E para estas sementes que são postas de forma compulsória, e aí quando eu trago essa palavra, eu posso talvez trazer alguns outros significados, de forma obrigatória, imposta, de forma exigida, mandatória, forçosa. Quando sementes compulsórias são plantadas dentro da minha e da tua alma, elas podem produzir uma má raiz que, ao processo que vai sendo fincada dentro de nós, recebe legitimidade do próprio Deus para ser alterada no solo. Não é sobre o que você plantou, mas sobre o que plantaram em você e que está crescendo a revelia do próprio Deus. Eu posso trazer aqui um exemplo um pouco mais claro. Uma mulher que foi traída pelo seu marido recebeu uma semente de engano. Recebeu compulsoriamente, forçosamente, a sua revelia, a contragosto, uma semente de engano, uma semente de mentira, uma semente de traição. E à medida que essa semente cai dentro da sua alma, se torna um processo natural o aparecimento da percepção de que em todos os demais relacionamentos ela também será enganada. E aqui, queridas, eu não estou falando apenas de botânica. Estou trazendo também para o campo da neurociência. Porque quando experimentamos alguns traumas, estes traumas têm poder e capacidade de alterar o rumo da nossa cognição. Alguns deles podem, inclusive, danificar fisicamente o nosso cérebro. Alguns traumas, algumas dores vão prejudicar estruturas como a amígdala, vão prejudicar estruturas como o hipocampo, vão prejudicar estruturas como o córtex pré-frontal. E mesmo que você queira nutrir esperança e expectativa, as tuas células estão prejudicadas. Mas eu tenho uma boa notícia. O Deus que troca semente no solo está aqui. O Deus que troca a raiz de amargura por raiz de alegria, arrancando com a boa e forte mão do Espírito Santo, está aqui. Ana, a mãe do sacerdote, profeta e juiz Samuel, experimentou anos de raiz de amargura. 1 Samuel 1, 9 e 10, finalzinho do 9, diz: Ana se levantou e já no 10, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. A Bíblia diz que o marido de Ana não tinha apenas Ana como esposa, mas tinha uma outra mulher, a saber, Penina. O nome desse marido, Eucana. E Penina passou anos a fio depositando sementes dentro do coração de Ana, zombando de Ana, questionando e colocando à prova sua incapacidade de gerar. E a Bíblia diz que Ana se torna uma mulher amargurada, amargurada de alma. A Bíblia, nos versículos que sucedem a estes, mais especificamente 14 e 15, diz que ela está no templo orando e pedindo mais uma vez por aquilo que ela já estava há anos pedindo e ainda não tinha conseguido. Quando o sacerdote ali está, e ele diz a ela: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E ela responde: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor.
Não julgues a tua serva como uma mulher vadia ou em outras versões perversa. Estou orando até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Observando o padrão de comportamento de Ana. Ana estava vivendo um processo depressivo, que a neurociência vai talvez tentar traduzir como uma síndrome chamada desamparo aprendido, que é quando a gente está dentro de um contexto tão ruim, por anos e anos e anos e anos, que a gente desiste de sair daquela situação. Ana está indo orar. Ana aparentemente tem fé, mas esta mesma Ana, a qual nós em muitos momentos citamos como uma mulher de fé, é uma mulher que está chorando, que não come. Imagino Ana jogada no chão, com a arranha no nariz, gritando pelo amor de Deus, porque é exatamente assim que a gente fica quando a gente está vivendo algo como que Ana está. E aqui para as mulheres tentantes ou que já tentaram engravidar, passei 8 anos aguardando para gerar o meu filho, sem ter uma esperança tangível ou palpável. A gente fica com a cabeça ali, é muito confusa, porque a gente pensa, como assim eu não tenho aquilo que todo mundo tem? É um processo natural para a família. Um casal casado vai gerar filhos. Imagine Ana, que não apenas deixava de ter filhos, mas tinha alguém todo o tempo irritando-a. Ana estava dentro de um contexto que talvez também pode ser apontado como um estresse pós-trauma, dado esse tempo de trauma a qual Ana foi submetida. Eu não sei como está a tua alma, eu não sei como está o teu coração, mas o Deus que viu Ana também está nos vendo nesse dia. Ana recebe uma semente que produz nela uma raiz de amargura. Ana recebe uma semente que produz nela algum nível de incredulidade até, porque Ana está desesperada e a incredulidade nos coloca nesse lugar. E de repente você pensa, Pamela, mas como assim? O Senhor, Ele não se agrada quando nós somos incrédulos, sim, mas Ele conhece a nossa natureza, e a depender do solo em que a semente da incredulidade está, Ele considera mais um coração sincero que nutre incredulidade, porque não recebe aquilo que está querendo receber, e orando e buscando ao longo dos anos. Ele considera mais do que a fé fingida de gente que já viu Deus fazer e continua desacreditando que Ele pode fazer outra vez. Não foi assim com Tomé. Os discípulos viram Jesus e disseram que era Ele. Tomé não creu. Jesus volta 8 dias depois, só para mostrar as suas marcas. Em outro episódio, os discípulos estão dizendo: Senhor, acrescenta-nos a fé. A depender da tua origem familiar, do que você experimentou ao longo de toda a sua vida, e do padrão de comportamento aprendido, porque você não conheceu nada diferente do que lhe foi imposto. A tua incredulidade, eu digo isso com todo o temor do Senhor, ganha legitimidade. A tua incapacidade de crer ganha legitimidade. E de repente você diga: mas então, nossa, a Pamela está defendendo quem é incrédulo. Não. Eu estou te dando a solução. A solução é o Deus que troca padrão de comportamento e remodela a nossa psique a despeito do que fomos ensinados pelos nossos pais, dos traumas que vivemos, das desilusões, dos fracassos, da escassez, da traição, das angústias e dos medos.
Eu posso endossar essa palavra com um texto muito conhecido, eu acredito que da maioria de vocês, que está em 2 Reis 4, e aí eu quero ler no detalhe, do 8 ao 16, rapidamente com vocês. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então, ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio à porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor. Não iludas, ou em outras versões, não mintas, a tua serva, ó homem de Deus. Eliseu aqui é promovido de homem de Deus a mentiroso num lapso temporal muito curto. É possível um homem de Deus ser mentiroso? Claro que não. É possível um mentiroso se passar por homem de Deus. Agora, um homem de Deus faltar com a verdade, ela já tinha atestado que não era dessa forma que Eliseu vivia os seus dias. Mas no momento em que a sua ferida emocional é tocada, ela se desestabiliza e a sua mente entra em confusão, porque ela esperou por isso ao longo de sua vida e nunca conseguiu. Você está comigo aqui? Essa mulher é uma mulher extremamente equilibrada. É uma mulher que não está cuspindo ou vomitando suas dores em cima do profeta. O que inclusive não é muito comum nos nossos dias, não é verdade? Na primeira oportunidade que surge, muita gente quer falar de quem é, quer falar do que fez, quer falar. Sunamita não é dessas. Sunamita está bem com o seu próprio povo. Sunamita não precisa de nada. Sunamita tem recurso. Sunamita faz um quartinho aí presidencial, uma suíte presidencial para Eliseu em sua casa. Imagina uma refeiçãozinha todas as vezes que ele estava ali, de repente um feijãozinho fresco, um arrozinho, um ovinho estalado, geminha mole, coisa linda. E aí ele está ali usufruindo de tudo aquilo. E ela também, quando de repente a sua ferida emocional, a sua raiz de amargura é encontrada, porque eu não sei se já te contaram, mas encontrar com um homem de Deus expõe a tua ferida emocional. Encontrar-se com mulher de Deus vai expor questões não tratadas, porque há um interesse do teu pai em não te deixar como você está, mesmo que você tenha passado a sua vida inteira aprendendo a se conformar com a situação que está diante de você. Ela entrega algo natural e recebe do profeta algo sobrenatural. A Bíblia diz que ela vai dizer a Eliseu: não minta para mim, homem de Deus. Olha, Eliseu, até aqui, ok. Eliseu, tá tudo bem, tá frequentando minha casa, tô te servindo, tá dando tudo certo até aqui, vai só até aqui.
Nesse assunto você não toca. Quantas de nós temos assuntos intocáveis até hoje? Quantas de nós temos assuntos intocáveis até hoje? Eliseu toca num ponto que não era para tocar, segundo a ótica daquela mulher. Só que endossando o que eu disse anteriormente, essa mulher recebe de Deus um filho. E aí eu te pergunto, essa mulher creu ou não creu? O que ela disse aponta para alguém que crê para receber? Aponta ou não aponta? Sejam sinceras. Podem falar. Não. Ela está chamando o profeta de mentiroso. Ela está dizendo, não acredito. Independente de acreditar ou não, ela não precisava da fé dela naquele momento. Porque havia um padrão de comportamento que só o céu poderia reprogramar. E hoje eu venho como boca de Deus sobre a tua vida, para dizer que independente da tua fé, eu creio. Independente daquilo que você nutre por expectativa ao longo da sua vida inteira, dentro de um tempo determinado, como disse Eliseu, a mulher de Sunem, vai acontecer. Vai acontecer, querida. Essa mulher recebe esse filho. E ela vive o que ela jamais pensou poder viver, dado a sua expectativa frustrada. Como diz a palavra, a expectativa adiada adoece a alma. Só que eu quero acrescentar ainda um ponto desta mensagem. E aqui já me encaminhando para o final. É que Deus trata doente como doente. Falar de raízes é falar de forma literal de um assunto muito profundo. E de forma subjetiva também. Aqui o que eu trouxe desde o início dessa ministração aponta para fissuras que não foram mapeadas, para rupturas que não foram mapeadas, para dores que surgiram ao longo da tua vida, para sementes que se transformaram em raízes que surgiram ao longo da tua vida, a tua revelia. E por mais que essa seja uma ministração, seja uma mensagem de cunho espiritual, eu preciso te trazer para a realidade da vida, de que existem coisas no natural que também precisam ser tratadas. Diga comigo, Deus continua tratando doente como doente. Elias, no seu estágio de amargura profunda, quando recebe uma ameaça de morte de Jezabel e pede a morte ao Senhor, o Senhor não diz a Elias: Elias, matastes quantos falsos profetas, queridão? Elias, olha aí a tua identidade como homem de Deus. Elias, em pouco tempo estarás forjando alguém para assumir o teu lugar. Elias, olha como és grande. Elias, pastoreias um campus. Elias, és um líder de mulheres. Não. O Senhor envia um anjo com pão assado, jarro de água e sono.
Porque Deus trata doente como doente. Como foi com a filha de Jairo, querida. Talita, come. Ei, levante-se, menina. Levante-se, menina. E quando ela levanta, ela anda. Jesus diz o quê? Dá-lhe de comer. Ana chora, amargurada. A Bíblia diz que ela come, dorme, para depois ir para sua casa, se relacionar com seu marido. E o Senhor se lembrou dela. Se você não tratar a tua alma, tudo o que está sendo dito aqui, minha filha, será perdido. Deus está vendo que algumas talvez estejam sendo até mesmo oprimidas por demônios. A gente vai falar disso também no final. Porque também existe opressão demoníaca que nos coloca no chão. Só que algumas de nós só precisam comer, beber e dormir. Aleluia! Oh, glória! O dono da tua vida está aqui. E Ele não deixará se perder nada. 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 Tua saúde física não será perdida, minha irmã. Tua saúde emocional não será perdida, minha irmã. Tua saúde espiritual não será perdida. O Deus que troca semente ainda no solo está aqui. Aleluia. A mulher de Sunem tem a sua mente reprogramada. E eu quero aqui encerrar com uma chave para essa reprogramação de mente. Que reprograma a mente é milagre. O que reprograma a tua mente é milagre. Você passa a vida inteira sem crer, acontece o primeiro milagre. Você tem a sua cognição reprogramada. E você passa a acreditar no que ninguém mais acredita. A mulher de Sunem está em um dado momento de sua vida fazendo papelão, tá com profeta, chamando profeta de mentiroso, dizendo não vem pra cá me iludir, recebe profeta, daqui a pouco já não gostou mais do que o profeta falou, tá fazendo papelão. Só que independente do papelão que fez, sua incredulidade tão legítima, dada que ao longo dos anos ela não recebera tudo aquilo que empenhou o seu esforço para receber, a saber, um filho saindo de sua madre, o que é natural para qualquer mulher. Ela recebe esse filho. O menino morre. E aquela mulher que estava reclamando com o profeta em outro momento, está agora aguardando jumento. Está agora olhando para o marido dizendo, não, vai tudo bem. De repente nos dias de hoje, hashtag, vai tudo bem. Hashtag, Sunamita não está no Facebook colocando se sentindo triste. Ela está colocando, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. É alguém que não é mais tocada nas suas emoções como antes, mas teve a sua mente reprogramada para nutrir a expectativa. Aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Ela vai até Eliseu. Eliseu dessa vez não está com visão aberta. Eliseu que é empurrado pela fé dela. Eliseu manda o menino dele lá. Ele vai. Nada acontece. E ela diz, eu não saio daqui enquanto você não for lá. Ele vai, anda de um lado para o outro. O Senhor dá a ele um método. O menino ressuscita, entrega a sua mãe. E aquela mulher vive à sombra dos seus milagres. Muitas de nós estamos vivendo à sombra das nossas dores. Muitas de nós estamos vivendo à sombra das traições que recebemos ao longo da vida. Muitas de nós estamos vivendo à sombra de padrões geracionais impostos. Porque vovó divorciou, titia divorciou, e a mamãe divorciou, a irmã divorciou. Então, talvez eu seja a próxima, não estou nem com tanta expectativa. Ei, peraí.
As murtas estão nascendo no lugar da roseira. Contemple com os olhos do Espírito Santo um caminho novo. Flores surgindo, flores surgindo. Roseira brava aponta para a destruição. Roseira brava aponta para descontentamento. Roseira brava aponta para um cenário de exílio, de rebeldia. Murta é uma planta que com o seu esmagar exala um perfume intenso e dá muitas flores. As murtas já estão surgindo. Querida, você não precisa provar nada para ninguém. O Deus que te viu chorar está aqui e Ele está dizendo: eu troco o teu padrão de comportamento hoje. Oh glória! Oh glória! Tem muita coisa para acontecer aqui essa noite. Ou melhor, essa tarde e noite. Eu quero encerrar dizendo um texto que está em Isaías 55:12. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Esse é o texto que está acima do que lemos. Quero profetizar sobre a sua vida que onde há raiz de amargura, nascerá raízes de alegria. Onde há raiz de amargura, eu falo isso e me sinto autorizada pelo Espírito Santo a dizer que o Senhor está me dando uma visão aberta. E eu vejo como uma semente, estruturalmente falando, uma estrutura de semente. E ela começa a irromper. É como se ela estivesse entrando em colapso, abrindo-se toda para germinar. Deus não precisa nem mesmo da tua fé, porque Ele viu quanto tempo você aguardou por esse milagre e não viveu, e não recebeu. O Senhor está dizendo: há uma palavra absoluta liberada sobre a arena e lã. Ei, Tomé, eu volto por tua causa, meu filho. Ei, Tomé, olha aqui as minhas mãos, Tomé. Veja se estou mentindo, Tomé. Levante-se no seu lugar. Como eu disse, tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Eu ainda tenho um tempo. Então eu não quero me prender ao tipo de apelo que eu farei. Eu quero só quem precisa ter semente trocada no solo aqui. Corre pra cá. Se joga aqui, sou a primeira, gente. Sou a primeira a vir aqui pro altar. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá receber. Só quem precisa de um alento pra alma. Só quem já viveu muita coisa ao longo da vida e tá cansada de repetir padrão geracional. Só quem tá cansada de viver na mesmice. Só quem tá vivendo as mesmas experiências. Receba agora a cura do eterno sobre a tua mente, minha filha, sobre a tua alma, sobre o teu coração. Porque te abraço. Levante, ande sobre as águas, abre os seus olhos e veja Deus chamando. Ande sobre as águas, porque te abraço.
preciso ver, eu preciso ver que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso ver. Oh, glória! Que tu estás comigo, meu Deus. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! O amado, o amigo, o santo, o poderoso, o imutável está aqui. Oh, choramada canalabade querebarai. Meu Deus, receba uma porção nova do Espírito. Receba agora, minha irmã, uma porção nova do Espírito. É Ele que arranca a raiz de dentro da tua alma hoje. É Ele que arranca a raiz que nasceu depois desse divórcio. É Ele que arranca a raiz depois do luto da tua mãe. É Ele que arranca a raiz que nasceu depois de tantos abortos. É Ele que arranca a raiz que nasceu depois de tantos abusos. É Ele que arranca. 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 Ei, 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 ei. As flores estão surgindo. As flores estão surgindo. A murta, ei, murta esmagada. Tem flor para surgir dentro de um tempo determinado. Receba a vida. Receba a vida de Deus, minha irmã. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar e profetizar sobre a sua vida. Eu quero orar e profetizar sobre a sua vida. Ei, ei, porque está abatida. Ei, alma. Ei, alma, porque está abatida. Ei, menina, porque você não acredita mais que vai gerar filhos. Ei, mulher de Sunei, porque você não acredita. Eu vejo tanta legitimidade em cada uma de vocês. Queridas, eu vejo tanta legitimidade em cada uma de vocês. Quantas dores, quantos processos tão doloridos. Quantas aprenderam a vida inteira desamparo e abandono e não conseguem crer nem mesmo que Deus é Pai. O Senhor está aqui. Essa palavra, minha irmã, é um abraço para nossa alma. Essa palavra é um abraço para tua alma, minha filha. Receba o abraço do Eterno agora. O abraço que você já não recebe há quanto tempo. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor. Obrigada pela tua boa palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que nos vê como ninguém vê, Senhor. Obrigada, Senhor, porque as nossas raízes estão sendo tratadas agora. Senhor, quantos traumas, Senhor, quantos desencantos, desilusões, Senhor, quantas expectativas frustradas, quantos ministérios dados como falidos, quantas famílias quebradas, quantas mulheres envergonhadas. Senhor, quantos padrões de comportamento aprendido ainda na primeira infância. Mulheres, Senhor, com tantas questões em sua aceitação, em sua autoestima. Ei, ei, amada,
Amado, amado, coloque os seus olhos em nós aqui. Coloque os teus olhos em nós e diga para nós, amado, quanto à nossa vida, quem somos para ti. Ei, ei, minha filha, você é linda, você é bela, você é amada, você é escolhida, você é curada. Você é curada, você é curada. Na tua alma, você é provida. E você é alegre, 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 alegre. Comece a regozijar no seu lugar e a dizer um som de alegria. Mais, 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 mais. Alegre, alegre, alegre. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia.